Por que algo que é tão natural pode ser tão ameaçador e tão perigoso? Pare de rebolar, pare de se exibir, pare de chamar a atenção, pare de ficar sorrindo, feito boba para todo mundo, fique quieta, parada, em silêncio. Quais são os limites entre aquilo que é natural e aquilo que vai contra o meu corpo? Por que tantas mulheres têm dificuldades em soltar o quadril? De onde vem esse medo, tanta culpa e tanta vergonha? Hoje você vai entender por que um quadril paralisado representa uma vida paralisada e vai descobrir por que a sua maior potência pode ser a sua maior prisão. Existe uma indústria que já conhece o valoroso poder do nosso quadril, que já lucra, já vende, já influencia, já manipula essa fonte abundante, que ao mesmo tempo é tão temida. Por isso, assim como eu, você já deve ter ouvido: pare de rebolar. Então, nós somos controladas nos nossos impulsos mais profundos e somos influenciadas, manipuladas a seguir as referências externas. Para quê? Por que tantas mulheres não conseguem sentir a leveza, a beleza, a fluidez no seu quadril? Por que muitas mulheres não conseguem sequer sentir o seu próprio quadril? E ao mesmo tempo, porque existe um excesso de uma hiperexposição, que é mais do que um apelo, é um grito de socorro de um corpo que é sagrado, que se torna um corpo objeto, vazio, esburacado, remendado, pedindo ajuda, pedindo atenção. Onde está a linha que separa, a tênue linha que separa a minha expressão livre, autêntica, solta, de um lugar apelativo, pesado, doente, que está clamando por atenção? Oi, amiga, é uma honra, uma alegria te receber aqui nesse que é o lugar dos assuntos profundos da energia feminina. Tem também muita dança, muito movimento, tudo que vai destravar, desbloquear e transbordar a sua beleza em direção à vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, venha fazer parte da nossa roda, deixa aquele like abundante para que esse vídeo possa chegar a mais e mais mulheres e compartilha com a sua amiga. O que tem por detrás dessas muralhas que impedem o movimento no meu quadril? Quais são as resistências? Quais são as armaduras que me impedem de fluir? E eu vou começar te contando de uma forma bem simples que nós temos 3 consciências principais: a nossa consciência individual, a nossa consciência familiar e a nossa consciência coletiva. E elas são bem importantes porque elas repercutem, elas refletem, elas influenciam sim a nossa vida, porque delas vieram todos os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças e os nossos limites. E nós vamos começar pela nossa consciência coletiva, que é o nosso entorno, que é o nosso meio, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, a nossa sociedade, esse lugar onde nós vivemos, essas regras, esses princípios que norteiam todo esse campo. E aqui dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil, nós temos muita liberdade, porque o quadril, ele é muito exaltado, ele é muito valorizado, ele é um quadril livre. Nós podemos, de certa forma, movimentar livremente o nosso quadril. As nossas danças, a nossa cultura tem essa liberdade e permite o movimento do nosso quadril. E você vai ver a diferença em determinadas culturas que não têm essa mesma liberdade. Então isso é uma facilidade, mas também existe o excesso que vai prejudicar e que vai nos conduzir para um outro lado. Por exemplo, danças que eram danças sagradas, que vieram de antigas tradições, como os rituais de fertilidade. Danças que eram feitas em lugares fechados, somente com mulheres, para poder fazer a ativação do seu corpo, o despertar do seu corpo.
Hoje são parte de espetáculos, de bailes, de movimentos que levam a mulher de um lugar que era sagrado para um lugar que é simplesmente um corpo se remexendo, que não tem contexto nenhum a não ser o próprio corpo. Então isso acaba banalizando aquilo que era tão sagrado, tão potente, tão forte, para despertar, acordar e trazer a consciência para essa mulher, essa potencialidade ativa, acaba ali de uma forma inconsciente, enlouquecida, levando ela para um lugar completamente oposto. Ah, mas Julie, isso é errado? Não é uma questão de errado e certo. É uma questão de consciência, de intenção e de energia. Como que eu estou usando esse corpo e de que forma eu estou usando e ativando o meu corpo e para quê? Quando eu venho aqui falar para você soltar o seu quadril, rebolar o seu quadril, movimentar o seu corpo, é para que você conheça e reconheça as potencialidades que existem em você. É para você, para que você acorde tudo aquilo que está ali bloqueado, te limitando, te impedindo de fluir na vida, porque está tudo dentro. E não para você usar isso contra você, para fazer da sua potência um poder sobre o outro. Não é sobre isso. Porque isso é um lugar de superfície, é um lugar de vazio, que vai acarretar muitos e muitos pesos, muitos e muitos vínculos. Vai te amarrar, vai te prender, vai te colocar mais para baixo do que para cima. Então não é sobre o seu poder sobre o outro por meio do seu corpo. É a sua potência, é o seu corpo com tudo aquilo que ele tem para te oferecer, para o seu crescimento, o seu transbordar, a sua beleza em direção à vida. É a serviço da vida e não contra a sua vida. Por isso a importância de uma ótima referência interna, reconhecer, honrar quem eu sou, os meus tesouros. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, não é para todo mundo. Existe um lugar sagrado aqui. Ah, mas Julie, você fica aí rebolando, você usa aí o seu corpo, você tem aí, fica fazendo videozinho, sim, que eu sei. Veja, eu estou aqui desde 2019. Dentro desse período até o dia de hoje, 2024, eu acredito que eu recebi 3 mensagens que foram mais assim, nossa, nunca teve um desrespeito com o meu trabalho. Meu trabalho é muito claro, muito claro. Foram somente 3 mensagens, acredito, de homens que chegaram, que caíram lá do nada, não leram, não entenderam e já foram direto tentando me mandar algum tipo de mensagem. Porque se algum homem que conhece meu conteúdo me manda alguma mensagem em inbox, eu vou compreender que esse homem tem ali alguma dificuldade intelectual, ele não consegue compreender, não consegue ler, não tem inteligência para ler, ou realmente tem um mau caráter. Porque é muito claro, o meu trabalho é direcionado para mulheres, o meu trabalho envolve o movimento do corpo. Então eu preciso do movimento para poder atrair, para poder chamar atenção, para poder chacoalhar as mulheres e falar, olha, isso aqui, essa potência, esse movimento existe aí em você. Mas esse é um chamado, é o meu corpo ativado aqui, firme e potente, no movimento, na dança, acordando e despertando outras mulheres. Certa vez, um vídeo meu viralizou. E era um vídeo super simples, era uma dança super simples, que eu trabalhava uma ondulação, eu estava super coberta, não tinha nada demais. E o vídeo viralizou. E esse vídeo começou a me trazer muitas mensagens em inbox. E quando eu vi aquilo, eram mensagens de homens, em grande maioria, e eram homens estrangeiros. E eu me assustei, eu não queria nem olhar, eu falei, meu Deus, essas pessoas não conhecem o meu trabalho, vem uma mulher dançando, eu não quero nem ver o que está escrito nessas mensagens. Mas aí um dia eu falei, não, eu preciso olhar, eu preciso resolver, eu preciso limpar isso e acabar com isso. E eu levei um susto quando eu comecei a abrir as mensagens, grande parte delas eram em inglês, então era possível compreender. E as mensagens falavam a respeito de
Nossa, que belas palavras! Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Esse trabalho seu incentiva e propulsiona. E eu fiquei assim impressionada de ver que existia uma compreensão daquela dança. Então veja, intenção, consciência e energia para tudo. Por detrás do meu trabalho tem uma consciência, uma intenção e uma energia que é voltada para o despertar, para o movimento, para a beleza das mulheres. Bom, e eu te contei tudo isso para você saber que é seguro movimentar o seu quadril. Principalmente quando você tem consciência, intenção e energia. Consciência, eu não estou fazendo aqui de forma louca, inconsciente, levada pelos meus instintos, pura e simplesmente pelo meu bel prazer. Sim, a gente trabalha com prazer, mas não é dessa maneira. Não é para te colocar em caminhos que você vai acarretar consequências no futuro. É com consciência. Intenção, eu estou aqui a serviço de algo maior. Pode parecer superficial, pode parecer profano, mas é por meio do profano que eu vou chegar ao sagrado. Então a minha intenção tem algo maior aqui por detrás, tem um movimento maior, está a serviço da vida. E tem uma energia que é uma energia de vida, a favor, a serviço da vida e não contra a vida. Nossa consciência familiar também tem um peso muito grande sobre nós, porque essa consciência, esse núcleo vai trazer para a gente aí um conjunto de regras, de valores, de princípios, e é por meio deles que nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. E muitas vezes depende dessa compreensão, desse núcleo familiar, desse entendimento, dessa amplitude e além. Porque imagine a sua linhagem feminina, as mulheres da sua família, sua mãe, sua avó, sua tataravó, sua bisavó, todas as mulheres, 7 gerações para trás. Você acredita que essas mulheres tinham aí intimidade, liberdade para poder movimentar o seu quadril, para poder sentir o seu quadril? Você acredita que elas tinham respeito por esse lugar sagrado, que é o corpo? Muitas delas vêm de um lugar onde o corpo era pecado e tudo que vinha do corpo era pecado. O corpo era negado. O corpo era excluído. Isso é importante, um olhar bem amplificado, porque muitas vezes a gente consegue compreender a importância do nosso corpo, do nosso movimento, mas existem resistências que seguram o movimento, que prendem, e muitas vezes a gente honra essas mulheres ficando, mais uma vez, paralisadas, sem movimento, de forma que nós honramos as mulheres da nossa linhagem, aquelas que não puderam dançar, se movimentar, sentir prazer, vivendo, tendo prazer, se movimentando, indo além, indo mais longe. Então é por meio do nosso movimento, do nosso crescimento, da nossa beleza, que nós honramos a nossa linhagem feminina, a nossa família e a nossa consciência individual, a nossa história. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, desde lá da barriguinha da nossa mamãe e além, tudo aquilo que nós vamos vivenciando, tudo aquilo que nós vamos acumulando, tudo aquilo que nós vamos segurando, travando, deixando de falar, deixando de sentir, deixando de fazer, para poder fazer parte, para poder seguir junto, para poder receber afeto, receber sorriso, receber amor, tudo aquilo que nós vamos caminhando ao longo da nossa jornada, as armaduras que nós vamos vestindo para poder dar conta da vida, a força que nós precisamos fazer para que essa vida possa seguir fluindo, todas as nossas histórias, tudo aquilo que acontece na nossa vida é parte então da nossa consciência individual, dos nossos registros, e muitos deles são registros de bloqueio. Todos os bloqueios, os traumas, as tensões, as dores,
Tudo isso é uma resistência para o seu movimento, para a sua fluidez, para a sua energia. Eu deixo de viver no corpo, de sentir e experimentar a vida no corpo e vivo uma vida na mente. Porque eu preciso viver, eu preciso dar conta, eu preciso estar aqui. E aí eu crio uma série de julgamentos, de regras, de normas, onde o corpo é negado, o corpo é pecado, porque eu tenho que dar conta e eu só dou conta aqui nesse lugar racional e intelectual, só aqui. E aí a gente deixa de fluir, de sentir e de descobrir as grandes potências que existem no nosso corpo. E aí a gente precisa destravar, desbloquear, soltar. E a gente pode começar sim pelo corpo. O corpo pode abrir as portas dessas emoções que se tornaram aí essa trava nos nossos músculos que prendem o movimento, que prendem a energia de fluir, a energia de vida. Então, quando a gente vai fazer um mergulho profundo na nossa consciência individual, na nossa história, nosso autoconhecimento, tudo isso começa a se abrir. E quando eu levo isso para o corpo, mais fácil é esse lugar de poder fluir, soltar, rebolar, remexer e sentir todas as potencialidades que existem no nosso corpo. Porque um corpo fechado, um corpo travado, rígido e duro, não tem espaço para fluir. Por isso a gente precisa expandir, soltar e crescer nessa consciência individual, na nossa história. E ainda vou te contar por que esse lugar é tão valioso, por que esse quadril, esse rebolar, por que existem tantas belezas e tanta potência nesse lugar. A gente ainda vai falar mais sobre isso e eu quero te convidar também, logo aqui a gente vai ter movimento, vamos ter aulas ao vivo e eu quero que você participe para poder sentir, soltar e transbordar o seu quadril. E se você quiser ser a minha aluna no futuro, eu vou deixar aqui o link da lista de espera para que você não perca nenhuma aí dessas atividades. Beijo no seu coração e vamos rebolar esse quadril. Tchau!